Esta iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido no âmbito do Programa 34 da Fundação Renova e consiste em atender o projeto de apoio à defesa civil, Comitê Gestor de Risco, Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e Escola Segura, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz dos Calvados. Os conteúdos se referem às temáticas relacionadas à redução de riscos de desastres e gestão de riscos de desastres, replicadas em forma de oficinas virtuais nas comunidades e escolas participantes do projeto. Oficina prática sobre Memória dos Desastres. Formação básica, intermediária, módulo 3, ano 2020-2021. Nossa oficina virtual. Apresentação, recapitulando, vamos avançar? O que vem por aí? Olá pessoal, sou Kleber Teixeira, coordenador da Defesa Civil de Rio Doce, Minas Gerais. É um prazer você aqui em nosso canal de aprendizagem. A partir de agora teremos mais essa ferramenta para nos comunicarmos e aprendermos mais sobre as temáticas relacionadas à gestão de risco de desastres e redução de risco de desastres do nosso projeto Escola Segura. Esperamos em breve estar com vocês presencialmente, mas por enquanto fique em casa e se for sair use máscara. Fiquem agora com o nosso amigo Juan Salazar, coordenador do projeto Escola Segura. Ele vai nos contar um pouco mais sobre a nossa oficina virtual. Vamos lá? Defesa Civil somos todos nós. Juan Cláudio Salazar, coordenador do projeto Escola Segura. Olá, colegas brigadistas. Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma oficina do projeto Escola Segura. Hoje vamos falar sobre memória dos desastres. E aí, se lembra da Pilar 4 para ser uma escola segura? Ele fala que é preciso relembrar das emergências e desastres que já aconteceram na comunidade, a escola, e entender quais foram as causas. Assim, podemos nos prevenir para que os mesmos danos e perdas não se repitam. Nos anos 2018 e 2019, visitamos alguns lugares afetados por desastre. Isso é muito importante para que ninguém se esqueça de que aconteceu e não cometa os mesmos erros. Lembre-se, sempre que as experiências, boas ou ruins, compõem a nossa história. Durante nossa vida, vamos aprendendo e conhecendo sobre vários assuntos. Aprender como os mais velhos, saber das histórias de nossa família, de onde moramos ou estudamos, contribui para formar a nossa identidade. E saber quais as emergências e desastres que aconteceram é essencial para melhorar nossa qualidade de vida, pois aprendemos a agir e nos prevenir em cada situação. Vamos aprender mais sobre esse tema em nossa quinta oficina virtual. Um grande abraço e vamos lá! Recapitulando. Por que falar sobre memória dos desastres? Durante o projeto, em nossas oficinas presenciais e nos conteúdos virtuais enviados, sempre falamos da importância de lembrar do que aconteceu e aprender com os erros. Você que é membro do Comitê Escola Segura desde 2018 ou 2019 vai se lembrar de que já visitamos alguns lugares afetados pelo desastre, para entendermos por que aconteceu e para também conhecermos ações de reparação e reconstrução
do que foi destruído. Lembre-se sempre do pilar 4 para ser uma escola segura. Memória dos desastres. De acordo com esse pilar, é preciso relembrar as experiências e reconstruir a história em caso de desastre, para entender o que aconteceu e se prevenir para que os mesmos danos e perdas não se repitam. Vamos avançar? É isso mesmo. É importante que ninguém se esqueça do que aconteceu para não cometer os mesmos erros. Lembre-se sempre que as experiências compõem a nossa história. Durante nossa vida, vamos aprendendo e conhecendo sobre vários assuntos. Aprender com os mais velhos, saber das histórias da nossa família, de onde moramos ou estudamos, contribui para formar a nossa identidade. E saber quais as emergências e desastres que aconteceram é essencial para melhorar nossa qualidade de vida, pois aprendemos a agir e nos prevenir em cada situação. Para explicar melhor, vou chamar o Pedro, que faz parte da Brigada de Preparação do Comitê Escola Segura, projeto que fala sobre prevenção, redução de risco de desastre e segurança nas escolas. E aí, Pedro, você sabe quais os desastres socioambientais que já aconteceram onde você mora? Olá, Paulo. Desastres socioambientais, o que significa? Desastres socioambientais são todos os eventos que acontecem por causas naturais ou ações humanas e que podem afetar negativamente as pessoas, as construções e o meio ambiente. A chuva, por exemplo, é um fenômeno natural, mas se houver muita chuva e se as pessoas morarem em lugares inadequados, podem acontecer desastres como alagamentos, inundações, enchentes e deslizamentos de terra, colocando em risco a vida de todo mundo. Me lembrei. Então, já aconteceram alguns desastres socioambientais aqui onde eu moro. Meus avós sempre me contam algumas histórias. Me falaram que já houve inundação e deslizamento que atingiu várias casas que ficavam perto do rio, inclusive o lugar onde eles moravam. Contam que perderam muitas coisas, como móveis e roupas, além da destruição de plantações. E essas inundações aconteciam sempre? Em todo período de chuva, ocorria a cheia do rio e a água invadia as casas. Por causa das fortes chuvas, também tinha muitos deslizamentos. Como algumas pessoas moravam perto de barrancos, também corriam muitos riscos, né? Ainda bem que depois minha família se reuniu e conseguiu construir a casa em outro lugar. Ninguém queria passar por aquilo de novo. Minha avó já me mostrou algumas fotos de como era esse local antigamente. Hoje vejo que tem várias árvores no lugar das casas. É importante ter essa percepção. Se ocorreu algum desastre, é preciso aprender e fazer diferente. Assim, podemos contribuir para a mudança de uma cultura de reação para uma cultura de prevenção. Que bom saber disso! É preciso manter a memória viva, seja por meio de fotos, depoimentos ou experiências. Assim, as novas gerações poderão se prevenir para que os mesmos danos e sofrimentos não se repitam na vida da comunidade e das pessoas. Sabe o que me fez lembrar agora? Dos óculos da percepção, que eu conheci lá no projeto Escola Segura. Sabia que eles são mágicos? Quem coloca passa a enxergar o mundo com outros olhos. Ao usar o óculos da percepção, ampliamos nossa visão para perceber
quais os riscos existentes à nossa volta, para saber como agir em uma emergência. Saber dos desastres que já aconteceram com nossa família e comunidade também é uma maneira de mudar a percepção dos riscos no dia a dia, não é mesmo? Sim, e precisamos ampliar a percepção de riscos de desastres em todos os sentidos. E o princípio dos óculos de prevenção deve sempre estar em nossos pensamentos e ações. Viu como é importante ter um comitê Escola Segura formado nas escolas? Por meio das capacitações, oficinas e simulados, aprendem como praticar ações de segurança, prevenção, gestão e redução de riscos de desastre. Além de todos vocês atuarem como apoio da Defesa Civil, contribuem com estratégias para minimizar os riscos e tornam nossa escola e comunidade cada vez mais seguras, resistentes e resilientes. Fica a lição de que não podemos esperar um desastre acontecer para nos prevenir. É preciso perceber os riscos e fazer o possível para que efeitos e danos sejam minimizados se algum desastre acontecer. Eu me lembro de que no Comitê Escolas Seguras fizemos uma visita em um lugar que já aconteceu um desastre. Tivemos que realizar uma missão muito importante. Os membros de cada brigada tinham que procurar saber como era o modo de vida das pessoas antes do desastre e o que mudou depois do desastre. E qual era a função de cada brigada? Acho que não lembro de todas. Vou chamar meus colegas das outras brigadas para me ajudar. Miguel, você que é da brigada de prevenção, se lembra qual era a sua função nessa atividade? Me lembro sim. A gente tinha que procurar saber como era a vida das pessoas antes do desastre e como eram realizadas as celebrações e festividades. Além disso, como as pessoas viviam e o que mudou depois do desastre. Por exemplo, se agora já tem sistema de alerta e alarme na comunidade ou no bairro e outras ações de prevenção. Sua brigada de preparação também tinha uma função importante, né, Pedro? Sim, eu me lembro bem da minha função. Saber sobre as estruturas da comunidade, como eram as casas, a praça e os comércios antes dos desastres e se as construções eram resistentes, além de saber o que mudou com o desastre em relação aos principais aprendizados e o que foi feito para minimizar os danos sofridos. As informações pesquisadas pela Brigada de Resposta tinham a ver com esse tema, não é mesmo, Laís? Tem sim, Pedro. Nossa função era saber quais as consequências do desastre nas estruturas da comunidade, se houve danos nas casas, escolas ou em outros locais. Também era importante entender o que poderia ser feito depois do desastre para as pessoas se prevenirem, como mapa de risco, calendário de risco, matriz de risco e plano de gestão de desastre escolar. Como já aprendemos, são documentos importantes para que todos possam entender e não correr os mesmos riscos. A Cecília, da Brigada de Primeiros Socorros, pode nos falar um pouco sobre a função da sua brigada. A minha brigada foi responsável por entender como o desastre afetou a vida das pessoas, se houve feridos e se a comunidade teve apoio para os primeiros socorros. Importante saber se depois teve alguma mudança sobre preparar a população para agir em um desastre. Ações como a realização de oficinas e simulados por meio do Comitê Escola Segura, que conhecemos bem, né, Laura? Sim, com o Comitê Escola Segura aprendemos como nos prevenir e agir diante de um desastre. E como membro da Brigada de Apoio Psicossocial, minha função é pensar naquelas pessoas que estão com medo, ansiosas ou que precisam de algum atendimento especial.
seja antes ou depois de um desastre. Muito bem, brigadistas! As ações que vocês apresentaram têm como objetivo fundamental manter a escola segura em situações de risco, realizando treinamentos, atendimentos específicos ou instalando equipamentos necessários para apoiar em ações emergenciais. E a participação efetiva do Comitê Escola Segura na memória dos desastres é muito importante para promover a conscientização e a capacitação da comunidade escolar no enfrentamento de eventos adversos e emergências no interior das escolas ou no local onde moram. Por isso, é importante relembrar das experiências para aprender com os erros cometidos. Você que está conferindo esse vídeo, converse com as pessoas que moram na sua casa, na mesma comunidade ou bairro. Pergunte se já passaram por alguma situação de desastre ou emergência e o que mudou depois que aconteceu. Lembre-se de desenvolver seu olhar para perceber aspectos referentes à prevenção, preparação, resposta, primeiros socorros, apoio psicossocial e reconstrução. Vamos manter a memória viva para reconhecer o passado e ter um novo olhar sobre os desastres, ver o que pode ser mudado e nunca mais cometer os mesmos erros. O que vem por aí? Hoje, vimos como é importante relembrar das vivências e contribuir para a mudança cultural sobre redução de risco de desastre. Na próxima oficina, vamos aprender sobre as práticas dos simulados para reduzir os danos diante de um desastre ou emergência. Se preparem! Tamo junto! Enviaremos esse questionário através de um link nos grupos de WhatsApp de cada Comitê Escola Segura. É só clicar e responder cada pergunta. Combinado? Vocês também irão receber este questionário no caderno de atividades pedagógicas. Não nos deixem na mão, faça a avaliação. Contamos com vocês!